Paz do Senhor, nós vamos dar agora a nossa primeira aula, conhecendo a Bíblia. Você vai perceber que há um hábito dos irmãos de estarem sempre levando a Bíblia para a igreja. E hoje nós temos mais facilidades, que com um aparelho celular você pode ter um aplicativo com a palavra de Deus. Então você pode ter tanto a sua Bíblia, né, carregar ela para onde você quiser, você pode ter seu aplicativo. E isso é importante, mas não só carregá-la, não é só tê-la em uma mesa, mas é você fazer uso, a leitura e o estudo da palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 5, depois vocês vão aprender ainda nessa aula de hoje, exatamente como encontrar capítulo, versículo, como separar a Bíblia. No Salmo 119, versículo 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para aqueles que caminhavam em trevas, o Senhor deu luz, e essa luz é a luz da palavra dele, é o verbo que se fez carne. Através da Bíblia, Deus se revela ao homem, é a forma que Deus escolheu de se revelar a nós, é através da sua palavra. É a forma que Deus escolheu de conversar conosco, de manter um diálogo conosco, é através também da sua palavra. Somente a palavra de Deus tem a resposta para tantas perguntas que temos em nosso íntimo. O que nos leva a fazer muitas coisas são perguntas que nós temos aqui. São dúvidas que às vezes nos atormentam, nos preocupam, nos deixam em situação em que nós ficamos às vezes sem perspectiva, dúvida quanto ao futuro, dúvida quanto à eternidade, o que vem depois. E quem pode responder isso para nós é a palavra de Deus. É ali que nós vamos encontrar a resposta para todas essas perguntas e outras que ainda com certeza surgirão. Os livros da Bíblia foram escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, com culturas e graus de conhecimento, que a gente poderia chamar hoje de escolaridade, né? Muito variados. Mas mesmo assim, ela é totalmente perfeita em unidade e harmonia. Você vai perceber que à medida que nós formos estudando a palavra de Deus, você vai perceber essa harmonia. Quando nós começarmos a fazer estudo e estudar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e você começar a encontrar Jesus Cristo em toda a Bíblia e a mensagem de salvação em toda a Bíblia, falando a respeito de Jesus, você vai ficar impressionado e a fé se renova a cada leitura e a cada descoberta dessa que nós temos. A preocupação principal da palavra de Deus não é contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar a humanidade. Esse é o objetivo da palavra de Deus, revelar o plano de Deus para salvar a humanidade. É nossa regra de fé e conduta. Se você perguntar para qualquer um de nós o que rege a nossa vida, como é que nós sabemos o que vai controlar a nossa fé, por onde até onde eu vou, por quais caminhos eu vou andar, as decisões que eu vou tomar, a nossa regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Nós pautamos a nossa vida pela palavra de Deus. As decisões que nós tomamos são pautadas pela palavra de Deus. Ninguém permanece vivo espiritualmente se não se alimentar, lendo as Escrituras, para crescer na graça e no conhecimento de Deus. É necessário ter diariamente um momento de meditação na palavra de Deus. Nós temos que ter esse hábito. Se você que está começando agora, nesse caminho de fé, tem esse hábito de fazer a leitura diária da palavra de Deus. Não só a leitura, como nós vamos ver também o estudo da palavra de Deus. Um cristão autêntico carrega, lê e estuda a Bíblia. Deus fala conosco através da Bíblia. Lendo-a, você começa a conhecer o Senhor, a entendê-lo e a obedecer às orientações dele para a sua vida particular e como você vai participar da igreja da qual você está fazendo parte agora. É lendo a palavra de Deus diariamente. Torne isso uma rotina na sua vida. Torne isso um hábito na sua vida. A diária leitura, estudo, meditação na palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas em 2 idiomas que predominaram, que foi, na época, o hebraico e o grego. Mas hoje ela praticamente está traduzida para
todas as línguas conhecidas na humanidade. Alguns desses escritores, eles eram profetas, outros eram reis, outros eram sacerdotes, pescadores, criadores de gado, agricultores e até cobradores de impostos. Foi Deus que escolheu essas pessoas e as usou. Apesar de suas imperfeições e seus diferentes níveis de conhecimento da vida humana, tá? Essas pessoas foram escolhidas por Deus. E isto é o lado maravilhoso da palavra de Deus. Apesar de ter sido escrita por pessoas diferentes, em épocas bem distantes, e depois unido num só livro, a Bíblia é completa e perfeita em unidade e harmonia. Deus inspirou essas pessoas para que escrevessem tudo que na Bíblia está. Tudo tem um propósito. Em 2 Timóteo, na carta, no capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada. Deus escolhe essas pessoas, mas Deus respeita a característica de cada um, a forma de cada um escrever. Deus inspira, Deus é como se Ele colocasse na consciência, na mente dessas pessoas, e essas pessoas escreveram coisas ali que estavam totalmente no controle da onipotência, onisciência de Deus. Que vamos estudar isso também mais adiante. Você não deve usar a Bíblia somente quando vai à igreja, nos cultos ou reuniões promovidas pela igreja ou os irmãos. Se você se limitar a usar somente nesses momentos, sua vida espiritual crescerá muito lentamente, como uma pessoa que se alimenta pouco e acaba tendo muitas doenças e vários outros problemas. Então nós temos que ter, repito, temos que ter esse hábito de leitura e estudo da palavra de Deus. Isso, a força de irmão, o crescimento espiritual dos irmãos, nós observamos nitidamente aqueles que estudam a palavra de Deus. Eles crescem, a sua vida espiritual, ela fica mais madura. E o Senhor exige isso de nós, que nós tenhamos essa maturidade de fé, essa força espiritual que vem de se alimentar da palavra de Deus. No Salmo 1, do versículo 1 até o versículo 3, diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É uma palavra que nós temos de conforto, para que a gente tenha essa continuidade de leitura da palavra de Deus. O Senhor, Ele sempre vai falar com você, se você fizer essa leitura. O Senhor sempre vai estar do seu lado. Eu sempre oriento meus alunos que é necessário que se crie hábito de estudo, até mesmo com horário estabelecido, e se for possível, é claro. Quanto ao estudo da Bíblia, a orientação também é válida, é a mesma orientação que eu dou para você. Sempre que possível, tenha seu momento de estudo e oração, e tenha um tempo diário para que você possa estar meditando na palavra de Deus. Ao ler a Bíblia, lembre-se que você terá ao seu lado o autor da palavra. O autor da palavra sempre estará conosco. Ler a palavra de Deus não impede que você leia outros livros. Só repetimos a importância de se ter diariamente a leitura da palavra de Deus. Você pode ter muitos livros e bons livros, você vai fazer seus estudos e você vai continuar estudando, você vai ter seus livros técnicos, seus livros na área que você fazer, em qualquer área que você vai estudar. Espero que você leia e estude muito, mas nunca esqueça da prioridade na nossa vida, que a palavra de Deus ela sempre tenha a prioridade e ela sempre tenha o tempo para estudo e meditação nessa palavra. Não basta assistir aos cultos, ouvir sermões, testemunhos e assistir estudos bíblicos, ler boas obras de literatura cristã. É preciso a leitura bíblica individual e pessoal. Isso nós temos que aprender. Quando eu leio a palavra de Deus, o autor da palavra está ali. As dúvidas você pode sim pedir em oração e você vai presenciar milagres na sua vida acontecendo, onde Deus estará respondendo às suas dúvidas, às suas indagações, e você vai ter o prazer de ter a resposta direta daquele que inspirou cada palavra que tem nas letras sagradas.
Leia a Bíblia com oração, devagar, meditando. Assim fizeram os servos de Deus no passado. Davi fez isso e o caminho ainda é o mesmo. Na presença do Senhor, em oração, as coisas incompreensíveis são esclarecidas. A meditação na palavra aprofunda a compreensão que nós temos dela. Nossa igreja tem uma declaração de fé. E o primeiro ponto da nossa declaração de fé fala assim: ó, cremos na inspiração divina, verbal e plenária. Plenária é plena, total. Plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E ainda tem lá umas referências, né? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17. E esse é o nosso desejo. O nosso desejo e nossa oração é que você tenha intimidade com a palavra de Deus. Que você possa se dedicar ao estudo dessa palavra com a fé de que seu autor sempre, o autor da palavra, sempre estará com você e, portanto, poderá lhe orientar e esclarecer tudo que for necessário para que continue crescendo espiritualmente. Tenha a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Quando for aos cultos, às reuniões, aos estudos bíblicos, escola dominical, participe, estude, pergunte, procure os irmãos, aqueles irmãos, procure os nossos pastores, eles poderão orientar vocês, procure os obreiros, eles poderão orientar vocês. Você pode ter uma certeza na sua vida, essa vida de fé conosco. Se eu não souber a resposta, eu vou procurar um irmão que tenha mais entendimento para que a gente possa junto ter resposta para você. Nenhum irmão vai inventar alguma coisa para você ou tirar como dizem, tirar um coelho da cartola. Não vai fazer mágica com você. Nós vamos ler a palavra e a palavra explica a palavra. A palavra, se ela, você consegue esclarecer o que está ali com a palavra. Na dúvida, nós vamos orar. Na dúvida, nós vamos ler, nós vamos estudar. Existem muitas e muitas pessoas que já estudaram, existem muitas pessoas que hoje estudam a palavra de Deus e nós vamos procurar orientação com todos que forem necessários também. Irmãos que estão nesse trabalho junto conosco, de cada dia compreender mais a palavra de Deus, entender mais o que Deus quer para a nossa vida. Então seja bem-vindo ao estudo da palavra de Deus. Pega a sua Bíblia. No próximo vídeo você vai aprender como se divide a Bíblia, os capítulos, os versículos e começa a fazer estudos, começa a fazer exercícios. Olha, agora eu vou ler, se pegar um livro, vou mandar para vocês uma lista de referência quando você vai ler, quando estiver triste, desapontado, preocupado, e você vai fazendo um exercício lendo os versículos que estão ali sendo orientados. E certamente você vai sentir o refrigério de Deus e a bênção de Deus na sua vida. A paz do Senhor e até a próxima aula.